mais. Trocando em miúdos, o que é que se trata, né? É algum tipo de tratamento que as pessoas vão ter acesso? Eu queria que você pudesse explicar pra gente. Bom, para ser sucinto, mas eu queria falar um pouquinho da história para que a população entenda de onde partiu. Assim que Dona Lisbeth assumiu a Secretaria de Saúde de Serra Talhada 2 anos atrás, né, participando da segunda CIR, eu era ainda gerente de planejamento da saúde. E aí eu participando junto com ela, porque eu ia sempre com ela para as reuniões da CIR, e ela batia sempre nessa tecla de por que as crianças prematuras que nasciam prematuramente, entre idade gestacional de 28 e 29 semanas, aqueles menores de 1 ano, né, de 1 ano e 2 anos que tinham doenças cardíacas congênitas e pulmonares crônicas, não podiam tomar essa imunoglobulina. E aí vinha batendo na tecla para que o OSPAN pudesse, né, receber esse ambulatório. Então, é com muita honra, a emoção de dizer que é um sonho se realizou, né? Assim que eu assumi o OSPAN, a gente tinha que estudar, planejar a casa, organizar a casa para que a gente pudesse fazer uma gestão exitosa. Então a gente precisou, né, trabalhar em cima dos orçamentos e tudo. E aí a gente convidou a doutora Maria Luísa Ferreira, né, conhecida, que chamo carinhosamente doutora Malu, né, e Joelma, que é uma nossa... Ela é pediatra, né? É pediatra lá do OSPAN. E Joelma, que é uma técnica de enfermagem de mão cheia, né, que trabalha lá conosco como diarista. E parabenizo a toda a equipe da pediatria, porque aceitaram nesse desafio, né? E aí, explicando um pouquinho o que é Palivizumab. A Palivizumab, ela é uma imunoglobulina, ela não é uma vacina, certo? Então ela é imunoglobulina, que ela induz a imunização passiva, né? Um vírus monoclonal. E aí, as crianças que nascem, né, prematuramente, entre idade gestacional de 28 e 29 semanas, né, essas crianças que têm doenças cardíacas, menores de 2 anos, enfim, elas precisam tomar, principalmente nesse período de sazonalidade, né, de chuvas, enfim, doenças respiratórias, porque aí bronquiolite e pneumonia tá um boom, né, de casos. A gente tá vivendo esse período agora, isso, né, de problemas respiratórios. E a gente teve um aumento, né, significativo de crianças internadas no OSPAN. A gente tá vendo, inclusive planejando para abrir um novo ambulatório, na verdade uma enfermaria para colocar mais essas crianças. Graças a Deus a gente não está precisando ainda, mas já estamos planejando, porque caso aconteça, a gente já tem onde colocar essas crianças com a melhor assistência. E aí, justamente nesse período, essas crianças devem tomar, que é de fevereiro a julho, tá? Então essas crianças devem tomar essa imunoglobulina justamente para que o pulmãozinho fique mais maduro, né? Quando nasce prematuro, nasce com esse déficit, né? O pulmãozinho ainda tá meio verdinho, ainda não tá maduro o suficiente. Então, caso pegue esse vírus sincicial respiratório, essas crianças podem desenvolver pneumonias e bronquiolites. E agora então tem esse ambulatório que oferece essa imunoglobulina, né? Isso. Para poder justamente fazer esse tratamento. E você estava explicando pra gente até fora do ar, que é um tratamento que é mensal essa Isso, são cinco doses, né? Essa injeção, vamos dizer assim, né? Isso, e é 5 doses. E o que é importante frisar, quanto mais cedo, né, procurarem um serviço, e aí é onde eu queria explicar o fluxo, né? As mãezinhas devem procurar a coordenação de atenção básica do seu município, o seu PSF, justamente com laudo e tudo, explicando que foi prematuro, nasceu fora, nasceu em Recife, em Caruaru, onde for. E porque aí eles entram em contato com a GERES, dessa primeira regional, que é quem regula, quem é que está fazendo a busca ativa desses pacientes, e aí faz essa regulação lá pro OSPAN. Aí ontem nós tivemos 2 crianças, uma de Serra Talhada e uma de Betânia, né? Então o serviço já está funcionando? Já funcionou. Ontem foi a abertura oficial, e essas crianças iam dia anterior pro TFD para fazer em Recife. Olha então aí. Veja o quanto de quilometragem, né? Fora essas crianças que são prematuras, já tem um certo desgaste com o bebezinho, existe a rotina, sai da rotina, tem a questão do ônibus, né? Então tem toda uma mudança dessa rotina, então é estressante. Então a gente conseguiu reduzir de fato essa distância, colocando aqui em Serra Talhada para atender a dessa primeira regional de saúde. Eu já ia perguntar isso, vocês vão atender somente os municípios da regional aqui, ou se vier alguma mãe de fora da região que... Caso precise, né? Eles entram em contato com a regional daquele município. Por exemplo, a Afogada da Engazeira tem a regional de lá. Então eles fazem a regulação. Caso lá não tenha, eles mandam pro serviço mais próximo. Isso é. Então, até porque que o SUS, ele é universal, né? Então não tem esse negócio de se o paciente tá no Recife, se a regulação de lá conseguir identificar que tem em Serra Talhada, porque já não vai mandar para cá, isso, né? Exatamente. Então, porque a gente tem... aconteceu isso muito na Covid, muitas pacientes da região lá metropolitana que
Recife estavam internados no Eduardo Campos aqui, no OSPAN aqui em Serra Talhada também. Porque no hospital de retaguarda. Exatamente. Né? Então, o SUS é universal, então aonde tiver, né, a disponibilidade, vai ter o serviço com certeza. Agora, eu fico muito feliz, Leonardo, justamente por conta disso. O sonho, acho que de todo mundo que está no interior é ir menos precisar vezes, menos se deslocar para a capital, né? De ir para o Recife, porque não é porque não só no Recife tem, mas é porque é uma soma de coisas. Quantos pacientes, por exemplo, de oncologia que não desistem do tratamento justamente por pegar 6 horas de viagem para chegar lá fazer uma químio, aí já volta desgastando, né? Já volta debilitado, aí mais 6 horas de viagem. Então, olha só, daqui um dia, camarada, não, eu vou deixar para lá, né? Seja o que Deus quiser, enfim. Então, quando a gente começa a ver serviços, né, vindo para cá, para o interior, e os políticos têm que pensar assim, dessa maneira, né? Os governos, descentralizar mesmo, oferecer cada vez mais. Então a gente tem hoje um OSPAN que tem ainda, parece até uma coisa que está dando um passo aí para o futuro do OSPAN de ser uma materna infantil. Pronto, né? Eu ia dar já uma novidade aí para vocês. Porque assim, hoje tem o Eduardo Campos, que já está atendendo também, ajudando nas emergências e urgências também, enfim. E aí, já que eu entrei nessa novidade, você ia contar, eu adoro novidade, nos conta coisa aí. Boa aqui, né? Pois é, em primeira mão, na verdade, assim, primeira mão não, a gente já está começando o planejamento da mudança, né, da tipologia do OSPAN. Então, o OSPAN já está encaminhando para ser materno infantil, né? Então, provavelmente, em breve, a nossa UTI geral, ela vai se tornar UTI pediátrica, e aí... A tão famosa UTI neonatal, UTI né? neonatal, E aí, mas é claro que não é de uma hora para outra, então existe um estudo, existe um planejamento para isso, mas a gente já teve uma Mas implantando já um serviço desse que você veio falar hoje, eu pensei na hora, isso é o primeiro passo, né, para o tão sonhado problema de mulheres terem que sair daqui da região para poder ter bebê fora em outros centros também. Nós tivemos, né? Eu participei de uma reunião em Recife com a nossa governadora e com a nossa secretária de saúde, e é um compromisso da gestão do governo do estado, né? Justamente trazer para o sertão uma rede de materno infantil de referência. Então o OSPAN, ele vai, se Deus quiser, se tornar uma referência materno infantil para a região, atendendo além do risco habitual, que é o que nós já fazemos, né? Nós já realizamos no OSPAN, nós também vamos atender os pacientes de alto risco. Então vamos ter UTI NEO, né, pediátrico e também materna. Isso é muito bom. Então, quem ganha é a região, né, Juliana? Certeza. Muita gente já sofreu bastante, e aí ter um hospital de referência nessa área materno infantil vai ser um espetáculo. Tem gente lhe parabenizando aqui, Léo, a Ana Inácio, né, passando para parabenizar Léo pelo excelente trabalho junto ao OSPAN. Meu amigo aqui, Theo Godoy, tá dizendo que queria mandar um abraço aí para você, meu irmão, e um forte abraço para Léo Carvalho, meu compadre, né? Meu compadre, um abraço, meu amigo. Também. Saudade. Ana Inácio, né? Isso, Ana Inácio também, querida. Muito obrigado aí pelo elogio, pela gentileza. Tem aqui também um abraço para Marconi Edson, né? Tá aqui também participando com a gente. Um abraço, quem tá lhe mandando um abraço também é o Joãozinho do Bar, né? Joãozinho do Bar. Joãozinho, grande Joãozinho do Bar. Tá aqui passando. Joãozinho é famoso. Figura, demais, viu? Figura pública. Muito bem. Léo, como é que anda a questão dos atendimentos do OSPAN? Aproveitando que você tá aqui, um dos pontos também que acho que o OSPAN vem enfrentando ao longo do tempo é a questão de pediatras, né? Isso. É a questão da pediatria. Você falava aí dessa profissional que inclusive está à frente, né? Que é a Maria Luísa, e ela assumiu a coordenação da pediatria. Além do ambulatório, ela assumiu a coordenação da pediatria, ou seja, todo o protocolo de pediatria. Nós temos uma direção clínica que é onde a gente resolve toda essa parte clínica do hospital, tudo, mas aí a coordenação ficou com ela e ela tá junto com a direção clínica para poder resolver essas problemáticas. Isso. Né? E como é que tá essa questão? Tá conseguindo manter os atendimentos diários, principalmente nessa área de pediatria,
que a gente sabe que está num doenceiro danado de menino. O que eu tenho, a quantidade de criança que está indo para consultório particular e também procurando serviço público, com uma danada de uma gripe, que tem uma tosse que não passa mais, né? Tosse cheia, né? Parece aqueles gansos, né? Quando tá com tosse horrível, mas enfim, precisando de atendimento médico, né? E a gente sabe que é um gargalo ainda a pediatria, até pelo a pouca quantidade que tem no Brasil inteiro de pediatras, e o OSPAN sofria muito com isso, né? Isso. Como é que está sendo Então, graças a Deus, essa é uma novidade. Assim, eu pelo menos eu vejo que quando se tem crítica no ar, né, nas mídias, é porque tem coisa errada. Então, uma coisa que eu percebi muito, Tony e Juliana, foi que as críticas sobre o OSPAN deram uma reduzida, deram uma parada. Eu realmente percebi isso. Isso, né, mostra o compromisso muito da gestão. Não, a gente faz gestão escutando o povo, os nossos servidores, e é assim que se faz gestão, é escutando. E é por isso que a gente tá tendo uma gestão exitosa. Eu acredito nisso, porque a gente não tá vendo tantas críticas. Inclusive, se puder, no final, eu queria mostrar um áudio de uma mãezinha que foi para o Eduardo. Foi lá, pagou o táxi, foi pro Eduardo, porque alguém disse que lá no OSPAN tava lotado. E aí depois ela retornou do Eduardo, voltou para o OSPAN e ela agradeceu o atendimento, que foi muito bem recebida, mesmo cheio, né, recepção cheia, foi muito bem recebida tanto pela equipe de recepção, pelo segurança, pela pediatra. Então ela elogiou, se eu soubesse, eu tinha ido diretamente logo pro OSPAN. Então isso mostra que vem de baixo, sabe? Assim, eu acho que a humanização, você poder respeitar o espaço do paciente, do cliente, e o atendimento também. Mas voltando para as escalas, a gente tem escala médica fechada em todos as clínicas, né? Clínica médica, emergência geral, emergência pediátrica, né? Então hoje o OSPAN tem conta com pediatra de domingo a domingo, e aí eu queria frisar que no dia que um pediatra não tem pediatra, mas o clínico geral, a assistência médica, ela é garantida ao paciente. Então o clínico geral, ele atende de uma forma geral a todo mundo da população, seja idoso, criança, né? Então a gente escolheu clínicos que pudessem estar mais com a saúde da criança. Então nós temos, por exemplo, o Dr. Jefferson Beniz, ele é clínico geral, mas é um excelente clínico que está dando resolutividade em todos os casos lá da pediatria. Ele chega lá, por exemplo, um exemplo, tá? Isso eu estou elogiando a todos os pediatras e clínicos de lá e toda a equipe da pediatria. Inclusive, Joelma tá aqui no meu Instagram. Um beijo, Joelma, e aí parabeniza todas as meninas aí da pediatria. E aí ele foi lá e já foi dando alta, ele já foi evoluindo, ele foi vendo quem precisa ficar, quem não precisava, então já vai ter uma rotatividade na nossa pediatria. Então hoje o OSPAN não sofre com falta de assistência médica em todos os sentidos. A gente tem sim uma assistência garantida, tem umas falhas ou outra, mas que a gente está buscando melhorar para dar uma assistência digna à população. Muito bem. Isso é bom. Como é que faz então, Leonardo, voltando para o assunto central, que é a questão, né, do ambulatório, é só chegar ou tem que vir regulado das cidades aqui que compreende a 11ª GERES? Como é que faz, né, para quem está ouvindo agora e tem a necessidade então de buscar esse tratamento, né? Pronto, a orientação do fluxo é você procurar a sua atenção básica, sua unidade básica de saúde, e aí eles vão entrar em contato com a coordenação da atenção básica, e aí eles já fazem a articulação junto à 11ª regional, que fazem a busca ativa junto com as unidades básicas de saúde e as coordenações desses bebezinhos. Então eles já fazem a busca, pegam o contato da mãezinha, onde mora, para poder já regular no OSPAN. Então, assim, acharam 2 crianças que desse tempo de julho de fevereiro a julho podem tomar, então eles já regulam, a gente já pega a Palivizumab e já leva pro OSPAN, e aí a gente tá fazendo esse ambulatório toda quinta-feira. E aí, uma coisa que eu achei bem, a gente se emocionou muito, tanto eu como a Dona Lisbeth, que a gente tava lá ontem, né? E Dona Lisbeth foi quem ela tava à frente, tomou essa iniciativa, né? Há 2 anos atrás, foi que a mãezinha disse assim, e eu não ia pegar pelo SUS, eu ia comprar. E aí, quando eu vi o preço, 8 a 10 mil reais uma imunoglobulina. E ela disse, não, caríssimo, né? Se o SUS libera, eu vou atrás do SUS, porque o SUS é do povo, o SUS é universal, né? Então, assim, a gente tem, né? Ele trata a saúde como integralidade, né? Desde a parte preventiva até a recuperação. Então nós temos essa imunoglobulina liberada pelo SUS. Isso aí é fora de cogitação para um cidadão
que muitas vezes ganha um salário mínimo ali, ou às vezes nem ganha, né? Ter condições de comprar uma ampola aí de 8 mil reais, pois não existe, né? Então, ainda bem que nós temos o SUS, né? Nós temos o SUS para oferecer isso, né? E é o melhor plano de saúde, né? Assistência à saúde do mundo, que a gente reclama tanto do SUS, mas o SUS, ele é o referência para a saúde no mundo. Exatamente, isso é muito bom. Léo, queria lhe agradecer demais pela sua participação aqui no nosso programa. Se tiver questionamentos aí, Juliana, eu não vi nem o YouTube, se tem alguém perguntando alguma coisa, né? No YouTube só tem uma pessoa mandando um abraço para o Léo, a Kátia Vilene, queria parabenizar Léo, a Secretaria de Saúde também, todos os envolvidos. Ela disse: minha bebê foi beneficiada por essa, não é uma vacina, mas ela falou vacina. Sendo a primeira bebê de Serra a tomar essa imunoglobulina. Imunoglobulina. Kátia, é a mãezinha de uma das crianças lá. Dona Kátia, muito obrigado pela confiança no trabalho do OSPAN, né? Agradecemos de coração, e do SUS, não só do OSPAN, mas por reconhecer e defender o SUS. A gente agradece a senhora, o depoimento dela foi muito emocionante pra gente. E é isso, acho que trabalhar é pro povo mesmo. Tem uma pergunta aqui que aí, Léo, eu achei interessante que você pode até explicar. O ouvinte está dizendo: olha, bom dia, Tony, pergunta a ele uma dúvida. Se eu tirar um paciente de um hospital assinando um termo de responsabilidade e o paciente precisar voltar para o hospital, esse hospital pode negar atendimento ao paciente, já que ele foi retirado de lá por um familiar? É interessante, porque às vezes acontece disso, né? Tem uma conduta médica, né, que está sendo adotada, só que a família quer tirar o paciente e aí a equipe médica informa os riscos. Mas aí quer tirar de todo jeito e existe esses termos, né, de compromisso, de responsabilidade. Nesse caso aqui, existe algum tipo de orientação? Negar, não, porque a assistência ela não pode ser negada, né? Mas é por isso que a gente fala sempre que às vezes a população precisa entender que a equipe está lá fazendo o melhor para o paciente. Então, às vezes, a conduta não pode ser questionada. Óbvio que existe algumas situações que fogem, mas que se ele tá dando a conduta e mostrando, né? Acredite no profissional. Mas negar não pode. Né? Isso aí o SUS é universal. Exatamente. Independente. Então, se o paciente por alguma maneira sofreu, né, algum tipo, ele vai, se precisar voltar para o hospital, né, num caso, com certeza, vai ter que ser atendido. Mas, Léo, obrigado mesmo. Eu queria tem umas novidades aqui que eu queria dizer. Implantamos coisas boas lá no OSPAN. No OSPAN existia um questionamento na reunião de secretários sobre colocava gesso lá no OSPAN e não tinha onde tirar. Então tinha que ir para o município, às vezes o município não tinha o serviço de ortopedia, e aí hoje nós temos lá no OSPAN um ambulatório de segunda-feira, né, para retirada de gessos, esses pacientes que precisam retornar, né? Então lá temos esse ambulatório. Temos também a sala verde, que é quem entra na emergência geral e vai para observação para tomar um soro, alguma medicação, e fica lá em observação. Tava com aquelas cadeiras, as poltronas com os estofados todo rasgado, tava de fato feio, e aí o governo do estado entendeu essa necessidade, a gente pediu, mostrou, e graças a Deus pelas pontas políticas. Aquela salazinha que o pessoal ficava naquelas poltronas. Isso. Né, tomando soro. E aí as poltronas estavam com os estofados rasgados, enfim, aí a gente entendeu, falamos com o governo do estado, com a doutora Zilda, né, com a nossa governadora, e aí a gente conseguiu estofar. Então hoje nós pintamos, hoje não, já faz algum tempo, já faz acho que um mês a gente pintou, né, a nossa sala verde, pintamos toda a estrutura da sala verde e estofamos todas as cadeiras, todas as poltronas. Muito bem. Tem mais alguma novidade aí? Se for para contar a novidade, é bom. Orlando Santos tá no jeito aí já. Aumentamos de 4 para 12 cirurgias otorrinolaringológicas, eram 4, uma por semana, e a gente fez o convênio, né, com o doutor Jared, mais um doutor Francisco, que vem de fora, e vai fazer esses mutirões a partir de junho. A gente tá só organizando essa logística, né? De 4 para 12 cirurgias ginecológicas. Então a gente tem um médico que vai fazer cirurgia ginecológica, além de cirurgia de alta frequência, que é o CAF, né? Cirurgias eletivas a gente vai voltar a fazer, né? Tava parada por conta da pandemia, mas a gente vai voltar a esse ambulatório. É um desafio, inclusive, do SUS voltar essas cirurgias, né? Mas o governo do estado, ele tem feito, né, o trabalho chamado Cuida PE. Então é um programa que está sendo foi muito bem planejado e estruturado para poder, de fato, reduzir essas filas de espera de cirurgias eletivas. E o OSPAN,
A gente já começou a realizar essas cirurgias, mas a gente vai ter as verbas e tudo para justamente reduzir. Mas assim, eu vejo que o governo do estado, de fato, está empenhado, né, compromissado com a saúde da população, seja de Serra Talhada e de Pernambuco como um todo. Muito bem. Léo, obrigado mesmo aqui pela participação, a gente agradece demais, parabéns pela implantação desse serviço, quem ganha é a população, né? E continue com esse bom atendimento, Vamos embora. Que as pessoas estão elogiando, muitas pessoas têm elogiado, e a gente espera, né? Que o OSPAN continue prestando essa assistência, né? Correta e humanizada para a população. Forte abraço, meu querido. Meu amigo, muito obrigado, Tony, Juliana, a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Estamos à disposição. O OSPAN, ele é a casa do povo, assim, né? A gente fala que o OSPAN, ele é para o povo. Então nós colocamos à disposição para poder atender e escutar, né? Escutar as críticas e elogios para que a gente possa crescer e fazer uma gestão exitosa. Exatamente. Esse é o caminho, né? Ouvir quando tiver as reclamações, tentar corrigir. Essa é o que tem que acontecer mesmo de fato.